Qual a diferença de cera quente e o método espanhol, tá? E a diferença é o modo que você passa a cera, tá? Já trabalhei com o método espanhol em uma clínica de estética, onde tinha várias salas e eu tinha uma sala de depilação e eu era obrigada a trabalhar com o método espanhol, e sério, pra mim assim era uma tortura. Eu estava bem no comecinho da área, assim, na depilação, e era muito ruim pra mim trabalhar com o método espanhol, por vários motivos, mas um dos principais a cera do método espanhol é uma cera boa, né? Mas você tem que trabalhar com uma quantidade de cera muito grande. Trabalhando com uma quantidade de cera muito grande, você precisa trabalhar com uma espátula de inox enorme, e o inox ele não consegue pegar muito bem a cera, então aquilo pra mim era uma tortura. Eu nunca recebi uma reclamação de cliente, uma cliente nunca foi reclamada do meu serviço, muito pelo contrário, eu sempre recebi elogios, mas era muito desafiador, sabe? Porque o método espanhol você precisa passar, por exemplo, você não pode usar o rolon na perna, né? Você precisa passar a cera quente. Então você vem com a espátula de inox e aplica a cera quente na parte da frente toda, e aí você puxa, isso tudo tem que ser muito rápido, então para quem tá iniciando é mais complexo, porque se não for rápido a cera vai endurecer, a cera vai quebrar, mesmo que ela seja de ótima qualidade, tá? E aí, normalmente, ou você trabalha com aquelas termoceiras grandonas, gigante, ou você trabalha como se fosse um caneco, assim, de esquentar água, sabe? E esse caneco de esquentar água, ele não é uma termoceira. Então, a cera, ela vai esfriando. E se esfria, você tem que esquentar no fogão. E o fogão, ele não é termoceira, ele não vai manter a termoceira numa temperatura que você não queime o teu cliente. Você não sabe, você só vai saber visualmente. Então, se esquentar muito, a cera pode ficar líquida. Então, assim, pra mim, o método espanhol é muito desafiador e foi muito ruim no começo da minha área como depiladora, tá? Então, se você está iniciando, está pensando em iniciar com o método espanhol, assim, eu não posso dar o conselho para você não comece com o método espanhol, não. Experimente, faz um teste. Você não vai conseguir trabalhar com o método espanhol numa termoceira de 150 gramas, tá? Você não vai conseguir. Você precisa de uma quantidade de cera grande. E você tem que entender, nessa época que eu trabalhava nessa clínica, a higiene era 0,0, tá? Bom, primeiro, ela não coava cera, mas a espátula de inox, ela não era esterilizada, e eu digo mais, era aquele caldeirão pro dia todo de cliente, né? E eu voltava a espátula de inox dentro desse caldeirão. Então, assim, a cera era totalmente contaminada, tá? E aí, você esquentando a cera no fogão, no fogo, você vai perdendo as propriedades da cera. Então, como eu falei no começo do vídeo, tem que ser uma cera boa, né? Porque tem que ser uma cera que ela não seja de má qualidade. Por quê? Porque é uma cera que ela precisa ser elástica, né? Mas ela precisa manter essa elasticidade por mais tempo, então tem que ser uma cera de qualidade, tá? Nessa clínica que eu trabalhava com uma cera perfeita, que é a cera que eu trabalho hoje no meu estúdio, inclusive, tá? É uma cera que ela é própria para o método espanhol, porque ela é bem elástica e ela demora mais para esfriar do que qualquer outro tipo de cera. Então, daquela época eu tinha o quê? Uns 19 anos, hoje eu tô com 27. E eu conheci essa cera e eu levei ela pra mim, tá? É uma cera de cravo, eu compro direto na fábrica, tá? Mas essa fábrica tem outras ceras,
é da mesma, só que de maracujá, de chocolate branco, e a fábrica é em São Bernardo, então eu compro direto na fábrica, eu compro mais de 10 quilos, e eu tô com essa cera há muito tempo, como eu falei pra vocês, eu comecei nessa clínica, eu tinha uns 19 anos, mas pra mim o método espanhol não funciona, mesmo hoje eu tendo experiência, financeiramente pra mim não rola, tá? Porque você precisa usar uma quantidade de cera quente absurda, tá bom? Então, cera quente, hoje eu uso só depilação virilha, ânus e axila, tá? E no facial, Gabi, as únicas clientes que eu atendo mulher, tá? As únicas clientes que eu atendo mulher e até alguns homens que faz a orelha, a parte de fora da orelha, eu faço na linha, tá? O buço eu faço na linha das mulheres que eu ainda atendo. Por quê? Ah, Gabi, porque a cera deixa a pele flácida? Negativo, tá? Não existe nenhum artigo científico de que comprove que a cera causa flacidez. O que causa flacidez é a falta de colágeno que nós vamos perdendo a partir dos 24 anos de idade, tá bom? Então a cera não causa flacidez. Mas eu gosto do método da linha, da depilação egípcia, porque ela tira qualquer tamanho de pelo, ela faz uma microesfoliação. Eu amo a técnica da linha, sou apaixonada pela técnica da linha, tá? A técnica da linha que eu sei é uma técnica mais refinada, vamos dizer, não é uma técnica que você consegue aprender no YouTube, é uma técnica que eu aprendi no Senac, tá? Há muitos anos, eu lembro que assim, ninguém trabalhava com a técnica da linha em São Bernardo, ninguém, e eu tava indo em Tatuapé, só pra vocês terem noção, nem no Senac de São Bernardo tinha, nem no Senac de Santo André tinha, eu fui no Senac de Tatuapé, porque era o único que tinha na época, tá? Faz tempo. Ó, faz mais tempo, primeiro veio a linha, depois veio a cera, só pra vocês terem uma noção. Então a linha é o meu xodó, eu amo a linha eu uso no facial, tá? Como eu falei pra vocês, alguns homens que eu atendo, eu faço a parte de fora da orelha com a linha e a parte aqui de dentro eu faço com a cera, tá? Mas pra mim o método espanhol não funciona, eu não gosto, tá? Não gosto, nossa. Me dá até gatilhos, lembrar daquela espátula, ai, enfim, não. Então, entendam, a diferença do método espanhol para cera quente é a técnica, ok? É a técnica que você usa, tá? Se você trabalha com mulher, você vai receber muitas mensagens. Ai, você faz depilação do método espanhol, né? A sua cliente, ela não é obrigada a saber, mas você é obrigada a saber. Então, se você trabalha com o método espanhol, você fala pra ela, né? Se você não trabalha com o método espanhol, você fala que você não trabalha com o método espanhol, tá bom? E qual método que você trabalha, obviamente, né? Mas a diferença é essa mesmo, é a técnica, não é a cera. Sim, tem ceras que elas são apropriadíssimas para o método espanhol, como essa que eu uso aqui no meu estúdio, tá? Mas isso não significa que você não vai poder trabalhar com o método normal, tradicional, o método mais comum, tá? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo, que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você tem alguma ideia, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque quem sabe eu não pego a sua dúvida e faço um conteúdo. Não é mesmo? Um beijo e até os próximos vídeos.